A paz do Senhor, queridos. Estamos aqui em um lugar todo especial hoje, um cenário bem natural, para trazer uma palavra para todos nós. Às vezes a gente pensa assim, quando a gente vai trazer uma palavra, essa palavra vai ser para outra pessoa, mas na verdade essa palavra é para todos nós. Hoje aqui num lugar todo especial, num ambiente assim bem maravilhoso. E eu vim aqui trazer uma palavra que traz para o nosso coração assim uma reflexão sobre a nossa ação, sobre isso aqui é uma fala íntima para nós. Não é algo que você vai olhar para o outro e vai dizer essa palavra é para aquele, essa palavra é para mim, essa palavra é para cada um de nós. Então, senta aí e essa palavra é para você, amém? Bem, a pessoa que nós vamos estar mencionando hoje na Bíblia é Daniel. Daniel, ele era um jovem príncipe, ali em Jerusalém, e ele foi, juntamente com outros jovens, foi levado para a Babilônia cativo. E quando ele foi levado ali para a Babilônia, mais ou menos no ano 605 a.C., ele fazia parte da primeira levada que foi deportada para a Babilônia. E o que é interessante é que essas pessoas que eram levadas quando cativos, eles não eram pessoas comuns, eles faziam parte de uma linhagem real. E a Bíblia fala que essas pessoas que foram levadas, elas tinham um perfil. E esse perfil, o rei exigiu ao seu chefe dos eunucos, que era o Aspenaz, você pode ver isso lá em 1 Daniel, ele diz que era para ser chamado, escolhido entre os filhos de Israel, aqueles da linhagem real, os príncipes, que tinham que ser jovens, com boa aparência, então não podia ser de má aparência, que fossem entendidos em todo conhecimento, que tivessem habilidades para ficarem no palácio, ou seja, pessoas que fossem bem, não apenas aparentemente, mas também em uma boa oratória, pessoas bem relacionadas, pessoas que sabiam se comportar ali na mesa do rei. E essas pessoas também, elas teriam uma característica específica, elas iriam comer daquilo que o rei comia, elas iriam beber daquilo que o rei bebia, e eles precisavam ser trabalhados para estarem ali junto com o rei. Mas o que a gente percebe aqui é que quando Daniel ele foi tirado da sua cidade, do meio da sua parentela, da sua casa, da sua posição de príncipe, ele foi levado para a Babilônia como um escravo, né? Um escravo inteligente, doutor, estudado, mas um escravo. Ele tinha que se adaptar agora a perder o seu lar, a perder o convívio com seus parentes, com a sua família, e ainda ter que sobreviver a um costume totalmente diferente do seu. Ele teria que se adaptar agora a uma nova cultura, né? E nunca é fácil, não é fácil, queridos, você sair do meio da sua parentela, você sair do lugar onde você conhece, onde você é conhecido, onde você já está ali situado, onde foi o seu berço de nascimento, e aí você ser levado para uma terra estranha, com uma cultura estranha, principalmente por estar ali servindo um rei, como era Nabucodonosor, que a gente quando estuda a palavra, ou mesmo a história da humanidade, Nabucodonosor era um rei extremamente possessivo, extremamente vaidoso, e eles foram levados para servir a esse rei diretamente. Eles iriam se relacionar pessoalmente com Nabucodonosor. E quando a gente vai observando um pouco mais sobre Daniel, a gente vai vendo que existe um diferencial muito grande na vida dele. Ele era um rapaz jovem que tinha um relacionamento com Deus. Ele orava 3 vezes ao dia. Ele, pela fala dele, pela forma como ele falava, ele honrava o Senhor. Ele era um homem que não se contaminava com as coisas que lhe eram oferecidas, porque ele tinha uma prioridade, ele tinha um foco, ele tinha um direcionamento.
E hoje eu estou aqui para falar sobre prioridades. Quantas vezes a gente é levado para outros lugares, lugares diferentes às vezes da nossa casa, com mais luxo, com mais suntuosidade, e às vezes a gente acaba se contaminando. Quantas vezes a gente é convidado para ir em um lugar, estão servindo um vinho, estão servindo uma bebida, e a gente acaba se contaminando porque não quer ser diferente, porque a gente não quer ser tomado como sem cultura, sem conhecimento, e a gente acaba cedendo algumas coisas que acabam nos contaminando. Mas a gente aprende com Daniel que, apesar de estar em um lugar que era um berço para que ele pudesse se esbaldar no pecado, para que ele pudesse se esbaldar ali na mesa do rei, ele tinha uma prioridade, e a prioridade dele era o Senhor. E é tão difícil a gente ver jovens hoje com essa conduta, com esse pensamento, com esse entendimento do que é uma prioridade em Deus. E a gente percebe que Daniel, apesar da sua juventude, ele compreendia que valia a pena se abster do vinho do rei, valia a pena se abster dos manjares, das coisas que lhe eram ofertadas, das coisas que eram prazerosas, porque ele tinha algo que era muito poderoso, muito poderoso. E à medida que a gente vai vendo a história de Daniel, e eu aconselho a quem já leu que releia, e aqueles que não conhecem que leia. É um livro tão bom de ler, é uma história tão atraente, é uma história tão poderosa, porque a gente vai vendo que Daniel, ele em todos os momentos da vida dele, ele fazia a diferença, porque ele era alguém que tinha prioridades firmes no Senhor. E essa intimidade, ela foi construída a partir da oração, a partir do encontro, de momentos em que ele orava. E eu venho aqui para dizer que nós precisamos aproveitar esse tempo de buscar prioridades em Deus, buscar a prioridade de encontrar Deus verdadeiramente. E eu peço ao Senhor que cada um de nós possa descobrir qual é a sua prioridade, e que essa prioridade, se não estiver focada em Deus, que ela seja redirecionada para a glória do Senhor. Que possamos ser como Daniel, que mesmo diante dos manjares, que mesmo diante das coisas desse mundo, nós possamos agradecer, porque nós nos manteremos firmes no Senhor. Que nada abale a nossa prioridade em Deus, que nada atinja aquilo que Deus gerou e sonhou para nós. Deus abençoe você, meu querido. Seja forte. Deus abençoe.